É verdade que a Bíblia profetizou sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Seria isso uma profecia bíblica há muito tempo profetizado pelo profeta Ezequiel? Você vai descobrir isso hoje nesse vídeo. Mas se você já gostou aqui do conteúdo, já viu outros vídeos no canal e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui somos o canal onde eu falo sobre arqueologia bíblica, eu falo sobre teologia, eu falo um pouco sobre a história da Bíblia, eu falo também sobre os livros apócrifos, tá? Também falo sobre os livros apócrifos. Estamos estudando agora o livro de Enoque, tá? O primeiro livro de Enoque, o Etíope. Então, eu queria convidar você a, nesse momento, se inscrever no canal. Visite também aqui embaixo a nossa descrição. Temos cursos de teologia, de exegese, de crítica textual e também de arqueologia bíblica. Então, tudo isso é para agregar seu conhecimento acerca da palavra de Deus e acerca das escrituras sagradas que vão muito além da Bíblia enquanto palavras de Deus, enquanto inspiradas pelo Espírito Santo do nosso Criador Yahweh. Então, assim, pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre se há alguma previsão realmente ou alguma profecia bíblica falando dessa guerra. É uma guerra que muita gente está comentando, né? Em todos os lugares tem um pavor gigantesco que pode atrapalhar a economia, pode atrapalhar a bolsa de valores, né? Pode pessoas, né, perder os seus empregos. A Ucrânia, que é um país, embora pequeno, ele tem uma grande importância econômica para a Europa. Agora está pedindo para que entre, né, na União Europeia. Então está todo mundo de mãos na cabeça, porque ninguém quer que essa guerra ela se alastre. Eu não sou cientista político, não sou nada, mas dou aqui minha opinião, né, sobre isso, que realmente vai ser catástrofes muito grandes. Embora não chegue até aqui esses efeitos colaterais da guerra, vai de todo jeito atrapalhar o país, né? Não só o país ali, a Ucrânia, enquanto país fechado, independente, mas outros países próximos também, se haver, claro, uma guerra nuclear possivelmente. Então, o mundo está cada vez mais rumindo e caminhando para o fim, pessoal. A gente tem que acordar para essa realidade. Então, assim, a pergunta para se realmente haveria, né, uma profecia na Bíblia que fala sobre essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tem como a seguinte resposta: sim e não. Por que, Adriel, sim e não? Vamos lá. Muitos estudiosos, ao aplicarem os conflitos de países como a Rússia, a China, a Ucrânia, etc., né, contra Israel, seriam retratados em Ezequiel 38. Então vocês estão vendo que existe um texto já como referência para países como Rússia, China, Índia, né, ali próximo, Alemanha, Ucrânia, em que há, de certa forma, uma conexão, tá, com Ezequiel 38, sendo que esses países eles estão contra, na Bíblia, Israel. Tá? Então fica claro aí que a guerra é contra Israel. Então, assim, dentre os defensores dessa interpretação estão os teólogos americanos pré-dispensacionalistas, que acreditam que a Rússia, né, é um país que está nas profecias, né? Embora o texto fale sobre outros nomes, né? Use outro nome para identificar o povo e o líder destas nações, né? Que durante a Guerra Fria, esses teólogos, né, americanos pré-dispensacionalistas, que são aqueles que acreditam que haverá umas duas fases da vinda de Cristo, né? Cristo viria uma vez, arrebataria a igreja, depois viria de novo para o Armagedon, que já era para ressuscitar as pessoas. Então haveria esses dois momentos. Então, assim, durante a Guerra Fria, esses teólogos pré-dispensacionalistas eles vão interpretar a questão da Rússia, da URSS, como sendo a nação que guerrearia contra Israel. Dizem que durante a Guerra Fria, o texto de Ezequiel 38 foi interpretado como sendo a Rússia, a antiga União Soviética, né, como a nação que guerrearia contra Israel e queria se levantar contra o mundo, né, que é justamente o Gog e Magog que fala aqui no capítulo 38 de Ezequiel. Né? Então, assim, daí, dessa união é que viria o anticristo como um país menor, como um aliado sem muita relevância, mas aos poucos ele teria uma grande relevância, uma grande autoridade nessa união que se faria contra o povo de Deus, e depois ele acabaria com as três nações principais e se ergueria acima de todas elas. Né? Isso é o que diz a interpretação. Entretanto, lá em Ezequiel 38,
do versículo 2 ao 3, né, no capítulo 38 de Ezequiel, esses dois versículos eu quero ler para vocês, diz o seguinte: o próprio Deus vai chegar para Ezequiel e vai dizer assim: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, versículo 3. E diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Se você tiver uma versão na sua casa que tem assim, príncipe e chefe de Rush, Meseque e Tubal, não estranhe, tá? Porque algumas bíblias realmente colocam Rush, né, como uma palavra a mais aí que não se encontra na maioria das Almeidas ou em outras bíblias que você pode utilizar para acompanhar aqui essa minha leitura. Mas eu vou explicar por quê. Porque no original essa palavra Rush, ela se refere a príncipe, o príncipe aqui do versículo 3, eu vou ler novamente. E diz assim, assim diz o Senhor: eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e Tubal. Então esse príncipe, essa palavra príncipe aqui, em hebraico, no original, né, está Rush realmente. Entretanto, essa interpretação pré-dispensacionalista acredita que devem ser traduzidos a palavra príncipe de Rush como sendo um lugar e não sendo um nome qualquer, uma palavra qualquer que designe uma posição. Mas Rush significa exatamente isso: principal, príncipe, líder sobre uma nação ou povos, né? Então, se você for literalmente na palavra, a tradução já quebra a ideia de que esses pré-dispensacionalistas acreditam ao interpretar esse texto. Porque eles acreditam que Rush, pessoal, no texto crítico lá da Almeida, por exemplo, a nova Almeida NAA, ela coloca lá príncipe de Rush, Meseque e Tubal, porque eles acreditam que Rush é a Rússia. E Meseque, né, tem foneticamente, parece com a palavra Moscou. Sendo que vamos separar as coisas para a gente não entrar em equívocos dessa interpretação, porque eu discordo particularmente. Eu estava vendo um vídeo do professor Rodrigo Silva, ele explicou o motivo do porquê também ele discorda dessa visão. Ele explicou que, na realidade, a palavra que está como Rush, né, que se entende como Rússia pelos pré-dispensacionalistas, é uma língua que vem do hebraico. E Rússia, né, ela vem realmente embora seja muito parecido com Rush, ela vem de outra língua, que é a língua dos povos bárbaros, né, dos povos godos, né, que vem justamente habitar aquela região ali da Sibéria, aquela região que hoje a gente entende pela história que foi a antiga União Soviética e hoje é a Rússia. Eles eram povos em que os nomes, embora se pareçam, né, a gente tem que olhar no viés de que Ezequiel estava falando para aquele povo lá, naquela época. Você tem o livro de Ezequiel falando sobre a condenação do povo de Israel no início do livro, né? De que o povo de Israel vai ser cativo sem continuar nos pecados e delitos, e Deus denuncia e fala também sobre as nações, exceto a Babilônia, que era o povo da época que mais estava oprimindo o povo de Israel, porque a Babilônia vai ser um servo para castigar, né, o Israel que está rebelde, né, Judá, aliás, Israel já tem sido cativo há muito tempo. Então, vai ter a segunda seção do livro de Ezequiel, que é quando o povo já vira cativo totalmente na Babilônia, e Ezequiel profetiza vitória e reedificação da nação de Israel em Babilônia, né? E o povo depois voltaria, depois de certo tempo, em que Jeremias vai profetizar. Então você tem o capítulo 34 até o capítulo 39, falando sobre a reconstrução de Israel na Babilônia, né? Após também o cativeiro. E é justamente nesse contexto pós-cativeiro que a gente vai encontrar o capítulo 38 de Ezequiel, falando sobre Gog e Magog. Então, esses indivíduos de visão mais pré-dispensacionalista acreditam nessa, né, parcialidade dos nomes, né, Gog e Magog, como sendo povos que são meramente reconhecidos hoje como Rússia e Moscou. Ou seja, o príncipe da Rússia, né, o príncipe de Rush, vai ser também o príncipe de Meseque e Tubal, ou seja, de Moscou, e Tubal seria também uma outra cidade. Mas assim, se a gente for por significado em hebraico, Rosh, como eu já falei, quer dizer príncipe. Rússia quer dizer terra de Rus, ou seja, desse povo, né? Que até mesmo a tradução do povo Rus é um pouco incerto.
Mas, embora pareçam os nomes não são iguais. Se fossem realmente iguais, em hebraico, a leitura fosse igual como se falava no antigo idioma desse povo bárbaro, a gente poderia levar uma grande suposição, quase que, né, inerroneamente, que levasse essa interpretação, né, quase de forma inerrônea. Mas a gente não pode levar a essa tradução ao pé da letra por conta da diferença do significado. Tá? Outra coisa, Meseque significa escolhido, enquanto a palavra Moscou deriva de Moskva, que quer dizer escuro, turvo. Existe um rio chamado Rio Moscou, que também é chamado de Rio Moscovo, enfim, tem vários nomes, que pode ser também Rio dos Ursos, Rio do Rio do Corvo, enfim, tem vários nomes que podem ser atribuídos, porque existiam várias línguas naquele povo que hoje conhecemos como descendentes dos russos. Então existem várias visões diferentes. Eu posso recomendar um canal aqui para vocês verem um pouco sobre a origem da Rússia, né? Que eles são aquele povo lá descendentes de Jafé, de Gênesis 10. Né? Em Gênesis capítulo 10 vai ter lá a lista, né, dos filhos de Jafé, de Cão e de Sem, que são os filhos de Noé, após sair da arca, e repovoarem a terra. Né? Então vocês vão ver esse tipo de coisa lá nesse vídeo. Entretanto, o que eu estou me atendo aqui nesse momento é a tradução dos nomes. E Tubal significa o que será trazido. Ou seja, também não tem nada a ver com nenhum outro nome russo que existe. Então você já vê pela etimologia das palavras que não tem nada a ver com o que está aqui. Se vocês forem reparar o capítulo inteiro de Ezequiel 38, vocês vão perceber que existe sim países aqui que se ligam a Gênesis capítulo 10, que fala justamente da genealogia das famílias, né, de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, após saírem da arca. Então vocês lá vão ver com mais atenção, com mais calma, o que está escrito ali relativo a esses povos. Você vê aqui Pérsia, você vê Gomer, Togarma, no versículo 5 e 6 do capítulo 38. Mas logo no versículo 5 você também tem a Etiópia e Puti, que são filhos de quem? De Cã. São povos descendentes de Cã, que já são outro povo. Então a gente tem que ir para a época para entender um pouco do que Ezequiel estava querendo transmitir para as pessoas daquela época em que estavam cativas na Babilônia. Né? Judá foi a tribo que estava cativa, então ele não podia usar nomes também muito fáceis para poder as pessoas elas identificarem como os povos opressores de Israel. E assim, aí você me pergunta o que linka com outra teoria, né, com outra interpretação. Adriel, por que Ezequiel vai utilizar nomes tão difíceis, tipo Gog e Magog? Esses nomes não são claros, esses nomes não refletem um povo que existiu, ou um povo que, sei lá, talvez virá a existir. A gente não está entendendo, não dá para entender. Realmente, porque Gog e Magog são palavras que têm uma reflexão voltada a alguma característica de alguma nação. Essa característica era muito clara para quem leu na época essa profecia, quem ouviu Ezequiel falar dessa profecia. Então a gente tem que se remeter, como eu acabei de dizer, para a época. Se você for ver o problema da interpretação dos pré-dispensacionalistas, são justamente que os nomes citados na Bíblia têm origem e significados diferentes uns dos outros, não levando em conta a coerência bíblica. Se você pegar Gog, o que significa Gog? Significa montanha, tanto no grego quanto no hebraico. Tá? Tem uma dificuldade em estipular qual seria a etimologia da palavra Gog. Mas você tem também Magog, que significa terra de Gog. Ou seja, a terra ou uma terra de montanhas, ou uma terra desse indivíduo que seria uma montanha, o nome dele seria montanha. Né? Fica uma coisa um pouco assim. Né? Eu prefiro interpretar que Gog seria um lugar em que haveria uma grande montanha e que a nação onde está esse lugar seria uma terra de montanhas. Eu prefiro pensar assim para ficar mais claro, tem mais sentido na minha cabeça. E antes que você me pergunte, Adriel, por que Ezequiel utiliza esses nomes ainda assim tão difíceis, esses nomes parecem mais códigos? Porque se ele fosse exato no que ele estava falando, ele poderia ser visto como um espião de terras estrangeiras inimiga da Babilônia naquela época. Assim como no regime militar, que até hoje no YouTube, algumas diretrizes, né, da plataforma do YouTube, há a questão da censura. Naquela época também havia censura. Então a censura sempre esteve presente na humanidade. Né? Um exemplo claro
do que seria esse código, né, esses códigos que os profetas usavam, seria o Atbash. O que seria o Atbash? Os principais estudiosos das profecias da Bíblia dizem que o Atbash é um tipo de código, né, de criptografia, digamos assim, em que os profetas utilizavam para justamente se comunicar com o povo da época, sem mencionar os nomes dos países em que a profecia estava se dirigindo. Por exemplo, se você ler Jeremias 25, versículo 26, você vê lá o Atbash do nome Babilônia. E o nome lá que está escrito é Sesac. Você, por exemplo, pode ler aqui, eu estou com a Bíblia de Aparecida, aqui aberta em Jeremias 25, versículo 26, que diz assim, ó, a todos os reis do norte, próximos ou distantes, uns e a todos os reinos que existem na terra, o rei de Sesac beberá depois deles. Aqui tem uma nota de rodapé que diz que Sesac é a Babilônia em código, para ficar secreto. Ou seja, para esse nome não ser claro na questão do povo em que Jeremias está falando aqui, está mencionando. Então, pessoal, o Atbash é justamente esse método aí, que vocês estão vendo aí na tela. Né? Ele serve para explicar se uma palavra formada pelas letras do alfabeto na ordem normal forma outra palavra se eu pegar o alfabeto de trás para frente. Então, é justamente esse método que os estudiosos usam para determinar por que esse nome surge para se referir à Babilônia. Então, esse é o caso de Jeremias, mas o caso aqui de Ezequiel, ele não usa o Atbash, ele usa nomes que têm significados para a época, mas que são características de uma nação, de um povo. Por isso que o livro de Ezequiel, o livro dos profetas escritos em Babilônia, foram bastante divididos em seções e tal. Né? Tem uma parte que se especula que Isaías também foi escrito, uma parte na Babilônia, por conta também de algumas coisas que ele tem, é mais os exegetas católicos que interpretam assim. Eu sou mais da linha evangélica protestante, eu acredito que tudo foi escrito por Isaías, mas isso é um assunto à parte. Você, por exemplo, pode ver Bíblias que tem essas notas falando do código que Jeremias usa, no versículo 26 do capítulo 25, na Bíblia Tebe, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Aparecida, que é essa que eu acabei de ler para vocês o versículo, e também na Bíblia NVI, entre outras. Mas, Adriel, qual a certeza que a gente tem que ter? Qual é a certeza que você tem para nos falar que não é uma profecia vinculada a essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que não será uma terceira G mundial? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, o nosso Salvador, nos alertou sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 a 8, ele fala uma coisa muito interessante. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo, para a gente justamente comparar o que ele está dizendo com a realidade. O que ele está dizendo é o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 8, diz assim: Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Basicamente está acontecendo hoje em dia. Versículo 8 diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então eu fico com o que o Salvador falou, que isso são os princípios das dores e que não justifica nenhuma possível terceira G mundial. Aliás, a terceira G mundial já está descrita na Bíblia de forma bem direta, e um certo ocultista que implementou a maçonaria nos Estados Unidos, chamado Albert Pike, quem quiser eu posso disponibilizar aqui nos comentários um link para você ir por alguns vídeos, como por exemplo Fatos Conhecidos, entre outros canais aí do YouTube que falam de história, falam que Albert Pike foi um homem que profetizou as 3 grandes guerras mundiais antes mesmo de acontecer. Então, a terceira G mundial é uma guerra, pessoal, ideológica, é uma guerra luciferiana em que o anticristo governará e perseguirá todos aqueles que defenderem com unhas e dentes a Bíblia e o nome do Salvador Yeshua, ou o nome de Jesus. Então, será uma perseguição em massa. Então essa terceira guerra será justamente com o objetivo em aniquilar
a fé de muitos para subsistir uma fé única, uma única religião, porque o mundo se tornará único. Será um sistema único de moeda, terá um sistema único de saúde, um sistema único de tudo. Todo mundo pensará igual, porque a sociedade tem que caminhar para um rumo só. E que rumo é esse? O que os poderosos querem, aqueles que estão, infelizmente, né, aliados aos poderes das trevas. Eles querem tomar esse mundo para eles. Mas Cristo nos promete que nos poupará no dia da aflição. Lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 3. Perdão, capítulo 3, versículo 10, né? Apocalipse. Então, se ele fala isso, por que eu tenho que temer? A gente tem que ter medo dessas coisas. A gente tem que esperar em Deus. Temos que esperar no nosso Salvador. Né? Como disse Jó, o meu Redentor ainda vive. Né? E ele há de me tirar dessa, há de me dar uma esperança. Então, Apocalipse 20 traz essa esperança para mim. Se você ler comigo, Apocalipse 20, do versículo 7 ao versículo 9, diz uma coisa muito, mas muito interessante. Vou digitar aqui. Cadê? Para não atrapalhar aqui no vídeo, né? Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, diz assim. Apocalipse 20, versículo 7 a 9, tá? Só são esses 3 versículos. Diz o seguinte: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as reunir na batalha, cujo número é como a areia do mar. Então vocês estão vendo aqui que os exércitos, novamente, assim como Ezequiel se referiu no capítulo 38, são repetidos como Gog e Magog aqui em Apocalipse, versículo 8 do capítulo 20. Então vocês estão vendo que esse nome aqui, Gog e Magog, se refere a povos que entrarão em um momento futuro também em união para ir contra o povo de Deus. Então acredito que o que se identifica quanto à Rússia no momento deve ser interpretado como algo vindouro, em que vai servir para o dia em que Cristo manifestar a sua glória no mundo. Versículo 9 termina dizendo assim: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, vocês estão vendo que agora a guerra que se levantará contra os santos é a grande terceira G mundial. E esse momento da história será marcante para toda a terra. Rumores e rumores virão, mas ainda não é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Porque ele já foi glorificado uma vez, e há de ser no futuro, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, para confessar que Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor. Eu estou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado da explicação. Não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Não deixe de observar a verdade nunca. Tenho mais vídeos que vão ser lançados ainda hoje no canal. Eu esses dias tenho realmente faltado com o pessoal aqui do canal, né, em questão de enviar vídeos, porque eu estava um pouco ocupado. Mandei até um shorts hoje falando sobre isso mais cedo. Mas eu espero que vocês, todos vocês, gostem aqui do conteúdo do canal e assistam os meus próximos vídeos, tá bom? Compartilhe também e veja na descrição nossos cursos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.